Muito boa noite, a paz do Senhor, igreja na terra. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Estamos aí para mais um meio de semana, noite de quarta-feira, dia 29 de abril de 2026. Quem vos fala é tua irmã em Cristo, missionária Paula Ferreira, e nós estamos aqui nesta noite para meditar na palavra do Senhor e para orarmos juntamente com a igreja. Aleluias, louvado seja Deus. Eu perguntando ao Senhor: Pai, qual é a tua palavra que será meditada no canal? E sempre eu peço direção do Senhor. E o Senhor me direcionou de novo a esta mensagem. Como sou obediente à voz do Pai, hoje eu trago Jonas, capítulo 1, versículo 3. E eu convido você nesta noite a meditar na palavra do Senhor. Não importa quantas vezes ela for mencionada e for pregada, pode ter certeza que todas as vezes terá uma direção, terá uma nova mensagem com a mesma palavra. Escuta hoje o que o Espírito Santo de Deus quer dizer para mim e para você. A palavra do Senhor diz assim: entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis. Isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé ou da presença de Deus. Vamos falar com o Senhor nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta mensagem. Muito obrigado, meu Pai, por este momento, por esta meditação, por esta rica oportunidade que o Senhor está me dando, mais uma vez, de estar trazendo da parte do Senhor algo para os nossos corações. Que nós possamos, Senhor, entender o que o Senhor quer dizer através da tua mensagem. Ó Espírito Santo, vai passando sobre cada vida, vai passando sobre cada ouvido, e aonde estiver um lacre, que esse lacre seja aberto em nome de Jesus, e que ouça a voz do Espírito Santo, que começará a falar neste momento, que eu, Paula Ferreira, venha me diminuir, mas que o Senhor, a tua presença venha invadir, e que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas tudo que for da parte do Senhor, assim será entregue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém, amém, aleluias, louvado seja Deus. Vamos colocar um título também, chamado Fuga e Punição de Jonas, porque assim está na minha Bíblia, aleluias. Mas eu quero te dizer que Deus também é um Deus de recomeço, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de misericórdia, aleluias. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei como você tem agido quando o Senhor te chamou, mas hoje Deus, Ele quer me despertar, Ele quer te despertar para uma grande obra, aleluias. A Bíblia diz que Jonas, ele era hebreu, ele era um hebreu, filho de Amitai, mais conhecido seu pai por ser o pai de Jonas, natural da cidade de Gate, da tribo de Zebulon. Era um dos filhos de Jacó. Amitai é citado em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, como pai de um profeta ativo durante o reinado de Jeroboão II, indicando que ele próprio também poderia ser um profeta. O profeta foi chamado para pregar contra a cidade de Nínive,
porque a maldade, a malícia subiu até a presença do Senhor. Aleluias! E é aqui que o Senhor vai começar a falar. Deus, quando Ele tem um chamado para mim e para você, Deus, quando Ele tem um propósito na minha vida e na tua vida, ei, não adianta você se esconder, não adianta você tentar fugir, porque em Salmo 139 a Bíblia vai dizer que tudo que é escuro para mim e para você é claridade para o Senhor. Aonde você tentar ir, o Senhor está com os teus olhos contemplando tudo, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E eu quero te dizer nesta noite, não pague para fugir da presença de Deus. O profeta Jonas aqui recebeu uma ordem do Senhor para ir até a cidade de Nínive, profetizar, pregar a palavra para aquela cidade, para que aquela cidade fosse aprovada por Deus, porque o Senhor estava tendo de misericórdia com aquele povo. Mas Jonas, com o coração endurecido, com o coração entristecido, porque aquele povo também ajudou na morte da tua parentela, dos teus. E muitas das vezes, igreja, nós colocamos isso no nosso coração e achamos que aquele que tem nos perseguido, nós não temos que ter de misericórdia. Se o Senhor teve misericórdia da minha vida, outrora de onde Ele me tirou, se o Senhor teve misericórdia da tua vida, porque você também sabe de onde o Senhor te tirou, por que o Senhor não vai ter misericórdia daquele que está caído numa sarjeta, daquele que está por trás de uma grade, daquele que está em um lugar aonde todo mundo olha e fala, essa não tem jeito, se para mim e para você teve? E eu quero te dizer nesta noite que nós temos um chamado do Senhor, e quando nós somos escolhidos para fazer algo, não adianta fugir do propósito de Deus, porque Ele vai te achar. Aleluia, nada passa despercebido aos olhos do Pai. E a Bíblia é clara em dizer que enquanto Jonas foi convocado por Deus para ir até Nínive, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, ele começa a bolar uma estratégia para fugir da presença de Deus, porque ele não queria ir. Muitas das vezes nós queremos fazer de nós mesmos as coisas. O Senhor nos ordenou a fazer algo, mas nós queremos fazer de nós mesmos. Pagamos a passagem para fugir daquele que ninguém pode. Pagamos o passaporte do problema. E o Senhor está dizendo hoje, ei, fuja do problema. Porque fugir do Pai, tentar fugir do Senhor, é entrar em problema. Mas Paula Ferreira, eu tenho um livre-arbítrio? Não tem não. Eu quero te confessar nessa noite que você não tem, sabe por quê? Eu já falei isso em pregações anteriores, e eu vou repetir nessa noite, debaixo da autoridade de Deus. Se você tivesse o livre-arbítrio, quando a morte chegar na tua frente, você diz para ela, eu não vou. Então você não tem livre-arbítrio, porque senão você diria, eu não vou, e você não ia. Mas quando ela chegar na tua frente, você vai, porque a tua hora vai chegar. Então não existe livre-arbítrio para aquele que é escolhido. O escolhido não tem escolha. Saia deste canal nesta noite sabendo disso. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia é clara em dizer que Jonas, ele ouve a voz do Senhor como profeta. Mas eu quero te dizer nesta noite, não é só ouvir. Nós temos que ser obedientes
sentes a voz do Espírito Santo que fala comigo, fala contigo: olha, isso tá errado, olha, não faça assim, não vai a tal lugar, ou vai pegar a minha palavra onde eu te mandar. Mas muitas das vezes nós ouvimos e não fazemos. Aleluia! Eu vou falar tudo o que o Senhor colocou ao meu coração para ser falado nesta noite. Então ele decidiu e achou que ali ele ia conseguir fugir. Pagou a passagem, embarcou e foi para onde? Para Tarsis. Aleluias. Mas Deus que é dono de todas as coisas, Deus que é Deus que conhece todas as coisas, que sabe o meu deitar, o teu deitar, que sabe o meu caminhar e o teu caminhar, aleluias, foi de encontro aonde Jonas estava. Ei, não fuja do chamado, da responsabilidade que está incumbido de fazer. E você sabe que Deus está falando contigo nesta noite. Ele decidiu fugir para Tarsis, seu destino final. Mas antes ele precisou fazer uma baldeação, indo até Jope. Aí onde ele chegou no navio, que ia ser o seu destino final. Isso era o traço do profeta Jonas. Mas o que o Senhor tinha para ele não era isso. Penso eu que ele pensou: vou conseguir fugir da presença de Deus. Mas como eu já disse anteriormente, vou repetir, no Salmo 139, ele vai nos dizer que Davi afirma que o Senhor conhece o profundo, o Senhor conhece e sabe, aleluia, até antes que uma palavra saia da tua boca, aleluia. Ei, igreja, você ainda pretende fugir da presença do Senhor? Para onde? Você ainda pretende pagar para trazer problema para a tua vida? Até quando? Porque nós temos um Pai que é onisciente. Porque nós temos um Pai onipresente. Porque nós temos um Pai onipotente. Aleluia. A Bíblia fala em Jonas 1:4 que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, formando uma grande tempestade, a ponto do navio quase se destruir. Jonas, ele tinha descido para o porão e dormia profundamente. Ei, é tempo de despertar, igreja. É tempo de despertar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Desperta, igreja. Desperta, tu que dormes. Escuta hoje a voz do Senhor falando ao teu coração. Oh, glórias. Eu sinto a presença de Deus neste momento. E os marinheiros não serviam o mesmo Deus de Jonas. Então o desespero começou ali a bater dentro daquele lugar, daquele navio. E começaram a clamar ali, cada um ao seu Deus. E nada de passar. Achando que era peso, começaram a lançar a carga que estava no navio a fim de aliviar o peso. Mas o mestre do navio percebeu algo estranho. Como pode a tempestade que está? E aquele que pagou a passagem, que teve ali a baldeação, ele está dormindo profundamente como se nada tivesse acontecido. Isso chamou a atenção do mestre. E você acha que é por acaso? Não! Porque o Senhor está no controle da minha vida e da tua vida. Ei!
O Senhor está no controle aonde você pisar a planta dos teus pés. O Senhor está com os olhos como chama de fogo. Aleluias! E Jonas estava dormindo. E o mestre chamou ele e disse: levanta, chama o teu Deus, clama por ele. Talvez ele se lembre de nós para que não pereçamos. Aleluias! Mas o que eu quero dizer é que Deus é um Deus, como eu disse no começo da mensagem, é um Deus de recomeço. Como que ele é um Deus de recomeço? Quando nós reconhecemos que somos falhos, quando nós reconhecemos a nossa insignificância, quando nós reconhecemos o nosso erro e voltamos para a presença de Deus, ele usa de misericórdia e volta teus ouvidos para nós. E eu quero te dizer nesta noite, se posicione na presença de Deus, porque todo problema que você tem passado, de repente foi você mesmo que causou com tuas mãos. E não está entendendo por que está acontecendo. Ei, Jonas, para de fugir do chamado de Deus. Tu és um escolhido, uma escolhida do Senhor. Vai adiante, pregue a palavra, louve a Deus. Eu não sei qual é o teu chamado, mas o Senhor manda te dizer nesta noite: cumpra o que eu te mandei fazer e tu verás a minha glória. Aleluias! E a Bíblia é clara em dizer que Jonas, ele reconheceu que ele era o errado. Mas antes começaram então a lançar sorte para saber a causa que tinha vindo este mal. Fazendo isso, a sorte caiu em quem? Em Jonas. Então eles começaram a fazer perguntas para ele: de onde ele era, qual era a sua terra, de que povo era. E ele confessa que ele era hebreu e que era temente a Deus, que fez todas as coisas, que fez os céus e a terra, contando também que estava fugindo da presença do Senhor. Olha o reconhecimento aí. Quando te perguntarem quem você é: eu sou fulano de tal, servo do Deus Altíssimo que fez todas as coisas. Aleluias, porque é assim que o Senhor te conhece. Nós somos soldados de Cristo nessa terra, somos embaixadores de Deus nessa terra, somos a palavra do Senhor, uma carta viva de Deus nessa terra. Aleluias. Foi aí que Jonas começou a ter a consciência. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas mesmo diz para que eles lancem ele, porque aquele vento ia cessar. E os marinheiros fizeram o quê? Vou resumir: lançaram Jonas no mar e o vento cessou. Eu quero te dizer nesta noite: Deus, ele odeia rebelião contra suas ordens. Mas o que salvou Jonas é que ele reconheceu o seu erro e que aquela tempestade o fez lembrar da presença de Deus. Essa tempestade que eu e você às vezes temos enfrentado é para nós lembrarmos que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Supremo, e quando Ele manda, está mandado, está falado, está decretado. Deus usou de misericórdia por sua vida, porque Ele reconheceu o teu erro. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 17, que o Senhor permitiu que um grande peixe o tragasse, e assim ele esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe.
E no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que ele faz uma oração dentro do peixe. Mas agradecendo a Deus pelo livramento imerecido, livrando ele da morte física, Deus deu uma ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na terra ou na beira do mar. Então veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: levanta e vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela. E a Bíblia vai dizer que assim Jonas fez. Jonas obedeceu à voz do Senhor. Aleluia. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E eu quero te dizer, quando Deus tem um propósito na tua vida, na vida dos teus, daqueles que te rodeiam, faça o mais rápido possível. Mesmo que demore, mesmo que seja cansativo, nesta noite o Senhor manda dizer para mim e para você: não desista. Jonas entrou na cidade e começou a proclamar que daqui a 40 dias Nínive seria destruída. E os ninivitas ali creram no Deus, fizeram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e os ricos, os mais simples, os mais pobres, vestiram com roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Ei, o Senhor, Ele quer resgatar aquele que está no lamaçal do pecado, como fez com você, Jonas. E se é você o autor para proclamar o Evangelho, vai! Não espere mais. Hoje é noite de você reconhecer que está fugindo. Deus deu outra oportunidade para ir a Nínive atender ao chamado de Deus. E isso mostra que Deus salva os que não merecem e oferece uma segunda chance, uma segunda oportunidade. A rejeição inicial de Jonas ao plano de Deus não o desqualifica nem o isenta para servir mais tarde e fazer a vontade do Senhor. E hoje eu termino dizendo: Deus está nos dando uma nova chance de recomeçar. Apocalipse capítulo 2, 4 e 5. Lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Assim diz o Senhor para mim e para você nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Se o Pai permitir, eu volto com mais uma palavra. Nós vamos meditar e nós vamos orar na sexta-feira. Se assim o Pai permitir, estarei de novo. E eu quero encerrar a semana meditando e orando nos Salmos 139. Aleluias! Louvado seja Deus! Nós vamos encerrar meditando no Salmo 139. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida em nome de Jesus. Não saia sem deixar o teu like, comenta, deixa aí, compartilha com pessoas que têm fugido do chamado do Pai. Compra comigo o Evangelho, o ID de Cristo, e nós vamos ter a recompensa, o galardão do Senhor nos céus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.